esse vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do curso inteiro, tá? Não é o mais importante, mas é um dos, porque a gente vai estar falando sobre a abordagem desse curso. Como é que funciona esse curso? Você precisa configurar o seu cérebro, você precisa entender quem sou eu e o que eu tô te falando aqui, tá? Da onde são essas informações que eu vou estar trazendo nesse curso. A abordagem, a visão de saúde, de ciência que a gente vai estar fazendo aqui é uma visão de alquimia, tá? O que é alquimia, cara? Não sei nem o que é alquimia, tá? Porque assim, vou explicar pra você. Mas de um lado, você pode ter uma visão científica, clássica, tradicional da coisa. Enfim, qualquer ciência, qualquer matemática, qualquer tecnologia tem essa visão científica, certo? E daí tem essa visão religiosa, espiritual da coisa. Você pode ter uma visão simbólica da coisa. Você pode ter uma visão musical de alguma coisa. Você pode ter várias formas de você ver o mundo e interpretar as coisas que estão na sua frente. De uma forma bíblica, de uma forma metafórica, de uma forma filosófica, de uma forma, né, então, poética. Como que você encara o mundo? Como que você vê ele, tá? Essa lente que você coloca para compreender o universo. A alquimia é uma lente para compreender o universo também, é uma forma de se ver o universo, só que ela é uma lente, vamos dizer, universal. Ela é uma lente que coloca várias variáveis dentro dela, tá? Então, dentro da alquimia, vai ter a física, tem a matemática, tem a geometria, tem a música, tem a arte, tem a filosofia, tem a própria questão das metáforas, as histórias, as estrelas, os astros, a gravitação, o eletromagnetismo, os líquidos, o calor. Então, a alquimia, ela tá falando sobre esse caldeirão que é o universo, como se fosse Deus, fosse uma grande bruxa e tá mexendo nesse caldeirão, e tem várias coisas misturando e acontecendo nesse caldeirão, e tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, né? E quando você vai estudar física, né, e você fala só sobre física, você fica meio que limitado àquela visão, mas a química tá misturada com aquilo, a biologia tá misturada com aquilo, né? Não tem essa separação entre esses conhecimentos, eles estão todos atravessados. A gente que cria essa separação. E a alquimia é muito sobre isso, ela é sobre essa união das ciências, dessas formas de conhecimento, tá? Então, como que isso vai funcionar aqui, tá? No curso. Vai ter vários momentos que a gente vai estar falando sobre ciência tradicional, clássica, ocidental, humana, tá? Esse jeito tradicional aqui do método científico, de pesquisa, de resultados, do que está acontecendo nos papers, né? Então a gente vai estar falando sobre ciência, mas de um outro lado a gente também vai falar sobre a parte da espiritualidade dos cogumelos, toda a questão xamânica, espiritual, filosófica, transcendental, que é, né, claro que entrando mais no âmbito dos mágicos, mais dos medicinais também. Então a gente pode entrar nesse âmbito mais espiritual. Eu posso trazer uma referência musical, eu posso trazer um poema, eu posso trazer, né, uma analogia, uma metáfora, uma imagem, uma coisa mais simbólica que também fala sobre aquilo, né? Então, por exemplo, falar assim, o cogumelo é o professor da morte, e você vai conversar com o cogumelo e ele vai te ensinar sobre a morte. Isso é uma linguagem, vamos dizer, simbólica, metafórica, mas também alquímica. Eu tô falando sobre a alquimia do cogumelo, que ele tem a alquimia da morte. Ele é um fungo decompositor, igual a outras bactérias, outros seres que estão morrendo assim, e vão vir seres que fazem a decomposição. Eles têm a alquimia, né, as receitas, a magia, a química da morte, de fazer algo se decompor e reconectar esses nutrientes na natureza, certo? Então, o cogumelo tem essa alquimia, ele tem esse princípio. Você pode analisar isso de uma forma espiritual, religiosa, que eu falei, ou científica, e falar, a molécula dele age no receptor tal, e o teu fígado vai fazer isso e assado. Você pode ir nesse detalhe, ou você pode ir de uma forma mais abstrata, né? Então, a minha ideia é estar misturando isso de uma forma humana, tá? Que traz essas diferentes formas de informação, de fonte de conhecimento, tá? Então, quando eu falar o cogumelo é um professor da morte, ele vai conversar com você porque ele tem as chaves da morte, ele tem os livros, o conhecimento da morte, ele vai te ensinar sobre. Ao mesmo tempo que eu tô falando de uma forma literal e simbólica, eu tô falando de biologia. Eu tô falando de biologia pura. Que as células, as moléculas, o DNA desse fungo tem as propriedades, tem o conhecimento biológico de fazer esses processos biológicos, de promover essas decomposições, né? Então, eu não tô só falando no nível simbólico, você vai sentar e vai conversar com o cogumelo. Não, ele vai estar ensinando as tuas células. O teu corpo vai estar aprendendo com esse outro DNA, com esse outro organismo, com essa outra biologia dentro do seu corpo, tá?
Então tá tendo toda uma troca, toda uma conversa entre os micro-organismos, né? Então, enfim, vão ter várias falas simbólicas, transcendentais, vão ter várias coisas bem pé no chão, bem científicas, vão ter coisas religiosas, tá? E vão ter muitas coisas que eu vou trazer nesse curso que são coisas da minha cabeça, né? E as pessoas invalidam muito a nossa cabeça e falam, nossa, você tirou isso da sua cabeça? Tipo, da onde que a gente tira as coisas, né? A gente geralmente tira da nossa cabeça, mesmo que você faça uma pesquisa científica com um sensor, a sua conclusão lá do artigo é da sua cabeça, né? As suas verdades, a sua consciência, né? Então, a minha consciência é produtora de conhecimento também, e muito produtora de teoria. Eu trago muita teoria, tenho muita informação, mas eu sempre vou deixar isso avisado, tá? Eu sempre vou deixar isso bem claro e falar, galera, isso que eu estou te falando agora, tá? É da minha cabeça, isso aqui eu acessei, eu vi num sonho, eu sei disso. Não, isso aqui eu estudei num livro, isso aqui tem tal referência, não, isso aqui tá no documentário, isso aqui tá numa palestra, isso aqui tá num paper, né? Porque eu tenho que referenciar o que eu tô falando para as pessoas se situarem, tá? Então não vem aqui de braços abertos, simplesmente aceitando e digerindo tudo que eu tô falando. Tem um filtro crítico da sua consciência de saber peneirar e filtrar o que eu tô falando para vocês, tá? E avaliar se a coisa ressoa na tua realidade, no teu sistema de consciência, tá? Mas vão ter contos religiosos também, a gente pode falar sobre, enfim, cultura indígena, sobre contos antigos, sobre antigas civilizações, que inclusive a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, é isso, cara. É um curso com abordagem alquímica. Eu vou estar misturando espiritualidade com ciência, tá? Medicina com religião. Vou estar misturando isso e vocês vão entender ao longo dos vídeos, ao longo da construção do conteúdo, você vai ver a coerência, o que eu tô explicando, o que eu quero dizer com essas imagens, o que eu tô querendo trazer ali, e isso vai cada vez ficar mais claro, tá? Mas é um curso de alquimia medicinal, uma abordagem alquímica, né? Uma visão alquímica, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo, né?